Olá, estamos começando o Cafezinho Acadêmico. É um podcast do curso de Psicologia da Rede Docton de Juiz de Fora. E, por favor, puxe a cadeira, chega mais, todos aqui são bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Américo Galvão, sou psicólogo e professor, e junto com a professora Ana Rita, coordenadora do nosso curso, estaremos aqui trazendo temas relevantes e aquele cafezinho caprichado. Para abrir esse primeiro episódio, a gente convida para uma boa prosa o professor Felipe Carvalho, que é psicólogo, coordenador do curso de psicologia da Docton de Caratinga, e a querida acadêmica Maria de Lourdes Lima Vieira, que também é escritora. Vamos partir do entendimento, né, Ana Rita? Nós Sim. partimos dessa referência de que a psicologia é uma profissão necessária. E para começar o nosso papo, eu vou passar a palavra, então, à apresentadora dessa nossa bancada, a professora Ana Rita. Ana, é com você. Isso mesmo, Américo. Nós pensamos, né, e eu acho que nós todos aqui concordamos, que a psicologia é uma profissão necessária. Mas aí nós perguntamos, né, quando é que nasce essa escolha da profissão? Aqui nós, né, estamos com a acadêmica, com 2 psicólogos e eu psicóloga. Foi um momento, né, começou na faculdade, o curso, a escolha pelo curso, ou ela começou muito antes, com as perguntas que a vida nos faz? Então, hoje nós vamos conversar, né, sobre esse tema, além da psicologia, que nós entendemos a nossa vida, que é uma profissão necessária, também queremos saber e conversar aqui um pouco sobre isso, contando as nossas histórias de vida, as nossas perguntas, aquilo que nos fez chegar até aqui hoje, certo? E por que psicologias em movimento? Né? Nós entendemos, e aí nós vamos também falar um pouco sobre isso, que a psicologia ela está em todos os lugares onde tem pessoas, onde tem relações humanas. A psicologia está na escola. A gente sempre pensa a psicologia como consultório, não é verdade? Mas a psicologia está na escola, a psicologia está nas organizações, no trabalho, nas famílias, a psicologia está no esporte. Nós temos ouvido falar muito sobre isso agora, né? Vivenciando a nossa Copa do Mundo. A psicologia está nas comunidades, a psicologia está nos grupos, ela está também nas relações individuais. Então, nesse mundo, né, que tem essa transformação incrível que nós estamos vivendo hoje, então, muitas vezes nós nos perguntamos, quem somos nós dentro desse contexto? Isso não é só uma questão filosófica, isso é uma questão que a psicologia também está aí para responder, não é? Então, hoje, nós estamos aqui para pensar essa psicologia, que nós entendemos que ela vai se definindo pelo seu olhar, pela sua forma, né, de definir o seu objeto de estudo, que é sempre o homem, que é sempre as relações, mas que, antes disso, né, ela está buscando dentro de um contexto. Não é um homem etéreo, é um homem em movimento. Então, por isso, nós pensamos as psicologias também em movimento. E por que o cafezinho acadêmico? Nós entendemos também, e isso é uma, né, vivência que a gente traz, que nem sempre é na sala de aula que surgem as melhores perguntas. Às vezes é em torno, como o professor Américo falou, de um cafezinho. Então, é para isso que nós estamos inaugurando esse espaço. É um espaço para que vocês também possam, né, opinar, que possam trazer ideias, e que nós vamos, né, com alguma frequência, falar desse lugar da psicologia e desse momento que vivemos, né, de uma psicologia tão necessária, tá?
Eu queria ouvir agora um pouco o professor Felipe. Como que foi, professor, essa sua escolha? Como é que a psicologia chegou até você? Ou foi você que chegou até a psicologia? Ei, Ana Rita, Tudo bem? obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, ao lado do professor Américo também, que eu cumprimento, e a Maria de Lourdes, nossa estimada aluna aqui da unidade de Caratinga. Que bom estar com vocês, estreando esse quadro, levando mais informação, conhecimento para a comunidade e para os nossos futuros alunos aí de Juiz de Fora, que certamente vão escolher a nossa instituição. Com certeza. E aí? Responder a sua pergunta, Ana, enquanto você fazia aí a sua introdução, enquanto você falava desse contexto, eu confesso que eu fiquei viajando aqui um pouquinho, né? Como é que eu vou começar, né, a responder isso quando você me perguntou? E aí, é difícil falar disso sem falar da nossa história, né? E quando eu vou pensando aqui, e história também é movimento, eu me recordo que esse desejo, de alguma forma, ele brotou quando eu estava no ensino médio. Vou falar a data, mas vocês não se assustem. Lá em 2007, quando eu ia cursar ali o Enem, não tinha tanto acesso à internet naquela época, principalmente para as pessoas, né, em vulnerabilidade ou as pessoas com menos poder aquisitivo, como o meu caso. E aí a gente tinha que estudar nos livros, a gente tinha algumas revistas específicas para vestibulandos que os nossos professores emprestavam, que às vezes na biblioteca da escola tinha, às vezes a gente juntava e comprava na banca aquelas revistas que vinham com perguntas de vestibular, vinham ali com o ranking das faculdades. E aí eu ficava deslumbrado com aquele tanto de possibilidade e ao mesmo tempo sempre achando assim, meu Deus, isso está tão distante de mim, a minha família é muito pobre, pouquíssimas pessoas é, tinham tido acesso à universidade na minha família, me recordando aqui agora, dois primos, né, que têm acesso à universidade, e aí lendo sobre as profissões, encontrei a psicologia. Me inculcava assim, porque a medicina, eu pensava que ela tratava de algo específico, a nutrição, o direito ia se envolver com os códigos. E quando eu ia descobrindo e lendo a psicologia, eu falei, é isso aqui, ó, isso aqui está em todo lugar, isso aqui fala de muita coisa. E uma coisa que eu sempre tive comigo, essa inquietação, assim, pelas questões das desigualdades, da diferença. Falava, meu Deus, por que que tem alguns que têm muito, outros que têm pouco? E aí, claro, né? Transportando agora para o presente, que até os meus estudos do mestrado vão muito para isso, né? As políticas sociais. Agora a psicologia faz ainda mais sentido na minha vida, porque eu tenho a certeza de que essa profissão me ajuda, além de compreender o homem, obviamente, as relações que esses homens estabelecem ao longo do tempo, nos espaços que eles ocupam. Então, assim, de maneira é, mais simples, fazendo aí esse recorte nesse espaço de tempo, é isso. Eu me encantei naquelas revistas, naqueles livros que eu pude ter acesso naquele momento e entendi que era essa profissão que me permitia olhar para todos os lados, para tentar compreender, para tentar intervir de alguma forma. É claro que naquela época eu não tinha, obviamente, a dimensão, a compreensão que eu tenho hoje. Mas que bom que eu escolhi a psicologia. E que bom poder estar aqui falando para que outros também escolham a psicologia da DOCTA, assim como a Maria de Lourdes escolheu e está aí com a É, gente. Então é assim que foi. é. Que alegria, professor, ouvir a sua história e ouvir como você encontra com a psicologia. Porque eu também acho que a psicologia é assim, ela nos comove, ela nos seduz,
Sim. porque ela nos oferece, né, um campo amplo de compreensão do ser humano. E, na verdade, a gente sempre começa por esse encantamento, né? Eu fico feliz de estar aqui também, de poder partilhar com vocês, né, um pouco da nossa história. Maria de Lourdes, quer Muito falar um bem, pouco da sua história? Como que você foi encantada pela psicologia? Boa noite a todos, professor Américo, um prazer estar com o senhor. Professora Ana Rita, muito prazer. Professor Felipe, muito obrigada por essa oportunidade. O senhor, como nosso coordenador aqui da Psicologia Caratinga, é um prazer estar com o senhor aqui nesse momento. A psicologia, ela sempre me encantou, porque eu sempre fiz terapia. Eu comecei a fazer terapia muito mais jovem. E eu sou bacharel em administração, eu tenho contabilidade, tenho um escritório de contabilidade, sou sócia no escritório. E o que acontece? Eu sempre acreditei nas pessoas, trabalhei, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas, recursos humanos, eu sempre trabalhei em equipes e sempre admirei esse lado do comportamento humano. Então, eu sempre fiz terapia para que eu pudesse me desenvolver como pessoa e em busca também de autoconhecimento. Então, a psicologia sempre foi fundamental para mim, no meu processo de crescimento, no meu processo de amadurecimento. Acontece que foi no ano de 2023, um amigo muito querido falou comigo que iria fazer psicologia. E eu fiquei encantada. E no momento que ele falou, eu também fiquei com medo, porque eu já sou uma mulher adulta da fase intermediária e eu já tenho a minha profissão, mas eu sempre gostei de olhar para esse lado das pessoas, do ouvir, e sempre busquei desenvolver isso. Então, eu venci aquele momento inicial ali do medo, da insegurança, e falei com ele, olha, eu vou me matricular também junto com você. Então, se você vai, então você também vai me encorajar e eu vou estar. E foi assim. Então, no segundo semestre de 2023, eu entrei para o grupo Docton, para a psicologia Docton Caratinga. E eu falo que de lá para cá, a minha vida mudou muito por causa disso. Eu sou muito feliz hoje como aluna da psicologia Docton. Eu passei por processos de amadurecimento dentro da psicologia. Quando foi no segundo semestre de 2024, por exemplo, eu descobri que estava com câncer de mama. E eu me lembro de chegar na sala do professor Felipe, sentar e pensar assim, como que eu vou fazer se eu vou dar conta de continuar? Então, assim, eu lembro, eu já falei isso para ele no particular, que eu nunca mais vou esquecer o olhar dele para mim e o acolhimento dele para mim. Então, eu experimentei a psicologia não só lá na sessão de terapia, que eu já era uma pessoa que estava ali acostumada, eu já estava acostumando ali com aquele processo da psicologia na sala de aula e me adaptando, por mais que os alunos sejam mais jovens, mas já me adaptando àquele lugar, me sentindo ali acolhida. E naquele momento, na sala dele, ali na coordenação, eu me senti também acolhida, me senti vista, e realmente aquilo multiplicou o processo de entender como que é importante uma pessoa da psicologia na sua vida. Foi aquele momento de acolhimento, e aquilo foi trabalhado comigo, eu tive total apoio, e eu realmente saí do processo, porque agora, dia 2 de julho deste ano, que faz um ano que eu terminei um tratamento oncológico, eu fiz quimioterapia, cirurgia, radioterapia, tudo dentro da faculdade. Tinha dia que eu não estava bem nem para subir as escadas. E eu falava assim: eu vou subir de elevador, porque aqui eu vou ficar. É meu direito estar aqui. Eu tenho coragem de estar aqui, eu vou ficar aqui. E eu consegui vencer todo o processo com o apoio dos meus colegas da faculdade e principalmente com o apoio dos professores e do professor Felipe. Então, ele sabe desse meu carinho, dessa minha admiração pessoal pelo trabalho que ele está fazendo conosco. E aconteceu também que eu sou uma pessoa que escrevo muito, há muito tempo. E eu sempre joguei fora os meus cadernos, porque eu gosto de escrever manual. E com o processo do câncer, eu decidi, então, que naquele momento que eu estava ali mais reclusa, eu iria começar a escolher os meus textos. E fui reunindo aquilo nos textos, em grupos,
e de repente veio o lançamento de um livro. E o mais legal de tudo isso é que nós temos a Feira Cultural. Eu fiz um pré-lançamento em Belo Horizonte do meu livro, e ele se chama Para Engrandecer a Vida. Porque é isso de você olhar para a vida e ver que faz sentido tudo que você passa. Tudo que você, se você puder olhar para aquilo e aprender, você ganha, você cresce e você acaba sendo instrumento de cooperação e de ajuda para outras pessoas. E muito interessante que na Feira Cultural da Psicologia Docton, eu pude estar trazendo em primeira mão o meu livro para os meus colegas, para os professores, para os visitantes da feira, que é um momento onde se reúne todos os colegas para que a gente possa ali compartilhar os nossos conhecimentos, os nossos talentos. Nós reunimos também para fazer isso de recolher alimentos e doar para a comunidade que precisa. O professor Felipe faz isso muito bem, coordena isso muito bem. Então, eu sou uma pessoa que admiro a psicologia e sou testemunha de que a minha vida tem mudado por eu ser aluna da Docton e ser aluna da psicologia Docton Caratinho. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, compartilho dessa minha situação vivida, não só por exposição, mas para dizer assim que, com coragem, se você acredita, é bom que você realmente enfrente seus medos, como eu enfrentei. E agora, olha só, agora em agosto, eu estou indo para o 7º período. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de contar aí um pouco da minha história. Que maravilha, Maria de Lourdes. É isso que eu Muito também bom. acredito da psicologia. Ela nos transforma. Sim, Ela faz com que a gente encontre pessoas como você encontrou, professor Felipe. Ela faz com que nós tenhamos essa garra, essa capacidade de dar vida à vida, como você está testemunhando aqui para nós. Então, eu sempre falo isso, que fazer psicologia não é fazer um curso qualquer, não. né? É fazer uma transformação de vida. E o professor Américo está caladinho ali, meio emocionado, meio Acho que que ele está assim, igual eu. Verdade. Não está né? script emocional, não, mas eu estou aqui profundamente emocionado pelas palavras da Maria de Lourdes. Olha que interessante, né? A gente inaugurar um programa, inaugurar uma atividade com tanta sensibilidade, com tanta verdade. Olha que coisa boa, né, que nós estamos fazendo aqui. A psicologia é isso, né, professor Felipe, Maria de Lourdes e América? É escuta. E é uma escuta que transforma. Por isso que nós queremos, né, falar mais da psicologia e levar mais sobre essas nossas experiências, né? Por isso nós pensamos o programa assim, como uma história de vida com sentido dentro da psicologia. Então, as coisas vão, né, caminhando. Eu não sabia nada da história da Maria de Lourdes, e olha que presente que ela nos dá, né? Ela traz aqui ao vivo e a cores o que um curso pode fazer por uma pessoa, né, Maria de Lourdes? E a coragem que você tem, parabéns, tá? Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com você agora. Eu estou muito Professora feliz de Américo, estar aqui. muito bom. Pois é, Professor Américo, quer o falar um nosso, pouco da sua trajetória? sim, o nosso cafezinho nunca fica morno, né? Está sempre Não, no ponto. sempre quente É, e forte, como a gente exatamente. gosta, como Porque deve ser ele, um bom café, né? exatamente, ele traz a emoção da nossa história, não é? E eu, assim, como você falou, né? Assim, o grande fazer da psicologia, nossa grande competência é saber escutar, é a escuta, né? E essa escuta, Maria de Lourdes, eu tive quando fui aluno da professora Ana Rita. Essa escuta, professor Felipe, eu tive no primeiro momento que a Maria de Lourdes chega na faculdade, quando fui seu professor, ela dá esse depoimento fantástico, né? E o que a gente percebe é que, para mim, né, é a palavra, né? Como a palavra me trouxe conexões importantes. No primeiro momento, me trouxe pela comunicação. Aos 17 anos era repórter e eu gostava de ouvir as histórias das pessoas.
de entrevistá-las, de conhecê-las, de conhecer aquela realidade. Quando vim fazer o vestibular, eu fiquei com o pé nas duas canoas, comunicação e psicologia. Mas aí a psicologia falou: não, você vem para cá, esse é o seu lado. E isso realmente me baliza até hoje, não é? Ter essas escutas várias, porque a psicologia é a ciência dos diálogos, não é? Dialogamos com a filosofia, dialogamos com a biologia, dialogamos com a sociologia, as relações humanas, ou com as relações todas as relações sociais, né? Nós estamos lá, estamos presentes. Né? Então, essa palavra dialogada, né? Isso me trouxe para a psicologia e permanece me fazendo sempre ter descobertas. Né? Então, foi assim que eu busquei a psicologia e fazer com que a comunicação se estabelecesse dentro dela, através da comunicação, através dessa escuta. Então, foi algo que já me apontava na minha juventude, né? Ao ouvir os amigos, ao conversar, ao saber histórias, né? E, ao mesmo tempo, sabendo onde eu estou inserido, em que momento eu estou inserido nessa história, como eu participo dessa história. Né? Então, aqui a gente está fazendo história, Maria de Lourdes. Né? E foi muito legal, porque você acaba de publicar um livro, né? Registrando seus diálogos, as suas escutas, né? Tendo a palavra ali compartilhada com todos. Então, acho que o que me pegou foi por aí, foi a palavra dialogada. Né? Interessante, né, professor Américo? Que cada um de nós chega por um caminho, mas eu acho que todos nós encontramos pela emoção, pela palavra com significado, dialogada com significado. Eu confesso a vocês, eu falo que a psicologia me escolheu. Eu acho que ela me escolheu muito antes de eu ter nascido. Por quê? Né? Eu fui estudante de colégio de freiras, interna, e foi muito interessante que quando eu estava pensando, conversando com o professor Américo, e pensando esse programa, me veio uma lembrança que eu não tinha mais. Foi justamente nessa frase. Foi uma pergunta, né, que foi feita a você, ou uma pergunta que ficou sem resposta. E eu me lembrei de um episódio que eu estava, assim, numa hora de intervalo no colégio, e uma freira se aproximou de mim, irmã Anunciata, lembro dela com muito carinho, e falou assim, eu tinha uns 12 anos, e falou comigo assim, você quer fazer um desenho para mim? E eu fiz. Ela falou, agora você faz um outro? E eu fiz. Aí, agora você faz desenho de uma família? Eu fiz. Ela falou, agora você faz outro desenho? Aí eu falei, irmã, mas para que isso? Ela falou, não, é porque eu quero, né, dar uma olhada nos seus desenhos. Eu fui escolhida assim, sem muita pretensão. E uns dias depois, ela me chamou novamente e falou, olha aqui o seu desenho. Aí foi me explicando o que o meu desenho tinha revelado. Mas aquilo me impactou tanto que eu falei, como ela descobriu isso? Coisas assim, por exemplo, né? Daquilo que eu estou falando, da família concreta e da família idealizada. Ela falou, olha, aqui é o que você vive. E eu estava no colégio, né? Muito preocupada com as questões lá da minha família, com saudade. E aquilo apareceu no meu desenho, sabe? Aquilo que eu pensava, que eu queria, que eu gostaria que fosse, também apareceu no meu desenho. E foi um desenho espontâneo, como a gente sabe, né? Que a gente trabalha na psicologia com os desenhos. Mas aquilo me intrigou tanto que eu falei, mano, Seata sabe alguma coisa que eu não sei. E ficou essa pergunta, né? Ela sempre falando que ela estava estudando psicologia. Eu sou de uma época, o Felipe falou, não se assustem. Então, eu vou dizer, não se assustem. Eu sou quase do início da regulamentação da psicologia no Brasil. Tá? Então, não tinha curso de psicologia no Brasil, essas irmãs, essas freiras, né, elas iam para o exterior e vinham com o conhecimento delas de lá. Eu acho que a psicologia foi me cativando assim. E mais tarde eu fui já para um outro colégio, e aí conheci uma freira que estava chegando da Itália, que era psicóloga. E também falava maravilhas da psicologia. E eu fui me encantando. Só que eu não podia fazer psicologia
porque eu não tinha onde fazer psicologia, né? Não tinha psicologia. A única cidade que eu poderia estudar era aqui, e aí, Juiz de Fora. E aí eu falei, vou fazer outra coisa, assim, vou fazer uma medicina, estudar uma psiquiatria, parecia que era fácil, né? E aí fui, mas no meio do ano surgiu a psicologia em Juiz de Fora. Foi meu presente. Aí pronto, comecei a fazer psicologia e não parei mais. E tenho assim a grata surpresa e alegria de estar, né, ter formado muitos alunos e estar hoje, por exemplo, aqui com o Américo. Esse final de semana mesmo eu vivi uma experiência maravilhosa com uma turma que está fazendo 20 anos de formada. E eu, né, quando cheguei junto deles, cada um contando uma história. Isso que a Maria de Lourdes falou, da psicologia agregar valores a outras profissões, não é? Da psicologia ajudar outros profissionais a compreender o humano, a saber lidar, trabalhar com o grupo, quer dizer, os instrumentos que a psicologia nos dá. E muitas outras questões, né, foram surgindo ao longo dessa minha história. Então, assim, eu acredito que há uma pergunta que nos remete, e às vezes perguntas que nós nem ainda sabemos. Essa, por exemplo, né, que me levou a estudar psicologia, quantos anos que eu sou psicóloga, né? Eu não tinha ainda pensado nela, que foi pelo desenho. E eu gosto de arte, e o desenho que a irmã Nuciata estudou me revelou coisas que eu tive vontade de compreender mais. E esses dias, recebendo uma turma de terceiro ano do ensino médio na Docton, vários alunos vieram me perguntar: é verdade que se eu fizer um desenho, eu estou revelando coisas do meu inconsciente? Eu falei, isso é verdade, né? Nós temos testes regulamentados, testes de desenho regulamentados, reconhecidos, validados, né, que nos ajuda a compreender a necessidade ou a situação que a pessoa está vivendo através do desenho. Então, dos traços, né? São estudos científicos que nos ajudam a compreender a personalidade humana. Então, a psicologia, né, ela não é um fazer opinativo, né, professor Felipe, professor Américo. A psicologia é uma ciência e ela tem um arcabouço teórico muito forte. Quando o professor Felipe fala, né, da psicologia social, da psicologia sociocomunitária, né, a psicologia tem um fazer que ele não trabalha só com a opinião, né, leiga, ela trabalha com estudos validados e que a gente vai complementando com novos estudos dentro de determinados conceitos. É para isso que nós estudamos a teoria. Mas a teoria sozinha não responde. Então, nós precisamos viver para trazer novamente para a teoria que ela vai explicar, né? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, pensando essa psicologia em movimento, né, professor Américo? Perfeito. Que bom, né? O homem em movimento, a psicologia sempre em movimento, né? E a psicologia sempre presente em qualquer perspectiva de futuro, né? Sim. É interessante quando se ranqueia determinadas profissões, quais as profissões que vão ficando, vão desacelerando, e a gente percebe que a psicologia está sempre à frente, puxando, sendo a locomotiva de qualquer projeto de futuro, né? Proposta de futuro.